Meu coração se alegra em poder ver o Léo, ali, pastor Leonardo. Esse aí também comeu muito churrasco no Rio de Janeiro. Aí não queria nem voltar para casa. Tivemos o privilégio de congregar juntos, né? E tenho a oportunidade de poder estar vendo mais uma vez. Deus assim abençoe a cada um dos irmãos. Irmãos, vamos para a leitura do nosso texto. Eu vou tentar discutir com os irmãos dentro daquilo que durante esse tempo nós viemos estudando. A minha didática não é tão boa quanto a do pastor Natanael, mas me esforçarei para que possamos aqui agregar algum conhecimento para as nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 1, o verso de número 17. O texto base lá para o estudo. Vamos esperar os irmãos acharem. Evangelho de João, capítulo 1, o verso de número 17. Diz-nos assim a palavra de Deus: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. Então, nós podemos observar que dentro do contexto está falando-se sobre a lei e a graça, falando-se e apontando para a superioridade da graça de Deus. Desde já eu quero parabenizar aos protagonistas, né, desse tão grandioso tema, que é o que nós como igreja precisamos tratar ainda nos dias de hoje. Pois quando falamos da graça de Deus, falamos da essência do Evangelho. Quando falamos da graça de Deus, falamos daquilo que é essencial para a igreja de Deus. Não digo o essencial, mas o primordial, o propósito pelo qual a igreja é igreja. Quando falamos da graça de Deus, aprendemos aqui durante todos esses dias, né, no início da aula o pastor falava, o favor imerecido de Deus para conosco. Então o Evangelho não é outra coisa a não ser a manifestação do amor de Deus para as nossas vidas. O que é a graça de Deus, pastor? A maior prova de amor de Deus para com a humanidade. Mesmo nós ainda sendo pecadores, como foi lido aqui, Deus, com o seu muito amor, Ele nos agraciou. Então, quando falamos da graça de Deus, agloba muitas outras doutrinas, como foi falado aqui, da teologia sistemática, dos atributos de Deus. Quando falamos de graça, não tem como falar de graça sem falar do amor, não tem como falar de graça sem falar de justificação, não tem como falar de graça sem apontar para a justiça de Deus, não tem como falar de graça sem falar dos atributos inerentes de Deus. Então, por isso, a graça, podemos apontar a graça como sendo a espinha dorsal do Evangelho, aquilo que movimenta e dá sentido ao Evangelho de Deus. Não há Evangelho sem graça, não há verdade, não há pregação, se não tiver o apontamento dessa tão grande e maravilhosa doutrina de Deus, que é a graça bendita e eterna do nosso Senhor. Dentro do nosso contexto, vai falar sobre lei e graça, né? Lei e graça. Vamos para o esboço que eu preparei e os irmãos acompanhem. Entendemos que a lei diz: faça e viva.
A graça, no entanto, diz: viva e faça. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso significa que não somos controlados pela lei, e sim pela graça, como está escrito. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Vamos acompanhar como o pastor Natanael tem feito até aqui. Eu quero me enquadrar mais ou menos no modelo do pastor Natanael, para que você venha assimilar bem. Gálatas capítulo 5, verso 18. Quem achou, pode ler. Se porém sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, o texto nos diz que não estamos mais debaixo da lei. É o que João ele afirma no Evangelho. Não estamos submetidos às regras estabelecidas pela lei. Nossa obediência não é mais ao estilo da lei. A lei é escrita. Agora estamos livres para poder servir. Interessante, né, esse trocadilho. Como alguém livre, ele agora vai servir. Agora nós iremos entender dentro desse trocadilho, dessa frase, livres para poder servir, que a nossa liberdade, a liberdade da escravidão da lei, ela não nos dá legalidade para poder fazermos aquilo que nós queremos, porque há quem acredite, ou quem diga, acredito que alguém aqui já deva ter ouvido alguém dizendo: eu sirvo a Deus, mas eu sirvo a Deus do meu jeito. É como eu sirvo a Deus, mas eu sirvo a Deus do jeito que eu acho correto. O meu entendimento é esse. Entendemos por intermédio da palavra de Deus que Paulo ele salienta essa verdade quando ele se apresenta como servo, que nós fomos livres da escravidão da lei, mas agora nós estamos submetidos a uma autoridade divina, não por força, como era imputada pela lei de Moisés, mas agora pela livre obediência. E isso quer dizer que essa liberdade é uma liberdade supervisionada. Supervisionada por quem? Pela própria palavra de Deus. Então, se as minhas ações não condiz com aquilo que a palavra de Deus está escrito, ela deve ser repudiada, abominável, considerada como pecado contra Deus. Por mais que as intenções sejam boas, se não está escrito, não faça. Então, é uma liberdade da escravidão da lei para se prender na obediência a Cristo. Isso é graça. Então, quando as minhas vontades suplantam as vontades de Deus concernente às Escrituras, eu peco contra Deus. Então, eu devo observar constantemente o que Deus ele diz em sua palavra e como praticar aquilo que Deus ele nos orienta. Nós sabemos aqui, né, que a Bíblia ela é a nossa bússola, não é isso que nós falamos? Que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, não é isso que nós falamos? Mas então por que muitas vezes somos relapsos enquanto ao estudo da palavra de Deus e aos devocionais que devemos ter? Porque se é ela a nossa bússola, ela deve ser observada, ela deve nos direcionar para o caminho da obediência a Deus. Então, a lei ela escravizava. Nós estamos livres para poder servir a Deus na direção do Espírito Santo, como está escrito em Romanos capítulo 7, versículo 6. Vamos lá? Vou correr um pouco para a gente tentar ser bem sucinto para que nós possamos aí aproveitar o tempo. Romanos capítulo 7, versículo de número 6.
Quem achou, por gentileza? Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que antes nos prendia, a fim de servirmos em novidade de espírito, não na velhice da lei. Amém? Então, da lei nós estamos livres. Apesar de estarmos libertos da lei, essa liberdade significa livres para poder servir e não para poder pecar, pois agora somos servos de Cristo e não mais da lei. Assim sendo, servimos a Jesus e somos guiados pelo Espírito da obediência. Mas, pastor, se assim é, qual foi então a função da lei? Qual foi a função da lei? Vamos lá. Quando falamos em lei mosaica, na lei de Moisés, no Decálogo, né, o nosso entendimento ele vai direto para os 10 mandamentos que a Bíblia orienta. Sim ou não? Sim. Mas a história irá nos dizer que dentro da cultura do povo de Deus, dos hebreus antigos, existiam pelo menos 613 leis ou preceitos de leis que deveriam ser observadas por aquele povo. E qual era a função da lei? A função primária da lei era instruir o povo de Deus, instruir de Deus para o seu povo, e também servia como guia para o bem-estar de toda a nação. Então a lei ela servia de uma orientadora. Quando nós olhamos a função da lei, iremos observar que Deus, lá ainda em Êxodo, né, onde foi escrito as tábuas da lei, mas pastor, e antes das tábuas não existia a lei? Existia. Aonde que estava a lei de Deus antes das tabuletas? Alguém sabe me dizer? Não? As leis estava retida única e exclusivamente naquilo que nós conhecemos hoje dentro da área teológica como Vox Dei, ou seja, a voz de Deus. Vox Dei latino. Voz de Deus, a voz de Deus que falava com Adão no jardim. E aonde estava a lei de Deus ali? Não comerás deste fruto. Era uma lei ou não era? Então a voz de Deus era quem orientava o seu povo. Após as tabuletas da lei, as tábuas então passaram a reger o povo a fim de orientá-lo. Uma das motivações também era separar um povo exclusivo para Deus. Então, a lei, o decálogo, servia única e exclusivamente só para os hebreus, o povo eleito de Deus. Então, servia para separar dos demais povos, servia para poder orientá-los de maneira moral e sobre também como deveriam se portar e servir a Deus. E pastor, a lei ela foi anulada? Quem acredita que a lei foi anulada? Existe uma doutrina para falar somente dessas coisas e das crenças sobre as circunstâncias da lei. Quem aqui acredita que a lei de Deus foi anulada? Nós não estamos fugindo do assunto. Nós iremos chegar onde nós queremos e falar sobre a graça de Deus. A lei de Deus foi abolida, sim ou não? Não. Então, o que da lei está para nós cumprir? Não entendi. Toda a lei? Jesus remete duas principais, Deus e o próximo como a si mesmo. Deus cumprirá todas as demais. Está quase lá. Quem tem que cumprir a lei
Quem tenta cumprir a lei, quem voltar aos rudimentos anteriores. Então vamos lá. Dentro dos 613 preceitos de lei, dentro do decálogo, que era a lei principal de Deus, dentro da área teológica, ela é dividida em 3 partes. Se quiser anotar, pode anotar. Ela divide-se em lei moral, lei cerimonial e lei civil. Lei moral, lei cerimonial e lei civil. Os preceitos de lei moral são aqueles que tratam dos princípios básicos morais sem concessão. Preste atenção aqui. São aqueles que tratam dos princípios básicos morais sem concessão, válidos para todos os povos, em todas as épocas e em todos os lugares. Então, a lei moral de Deus, o que fala da moral dentro da lei, é válido para nós ainda nos dias de hoje. Está escrito na lei: não matarás. Hoje pode matar? Não. O preceito moral. Está escrito na lei: não furtarás. Hoje pode furtar? Não. É um preceito moral. Então, os preceitos morais ainda estão válidos para todos os povos, incluindo nós, nos dias de hoje. Preceitos cerimoniais. Os preceitos cerimoniais é a parte que trata das festividades religiosas, do sistema sacrificial, da adoração no santuário, dos alimentos limpos e impuros, das instruções sobre a pureza, sobre a pureza e ritual, entre outros preceitos. Esse preceito cerimonial é válido para nós nos dias de hoje? Não. Por que não? Jesus foi o maior sacrifício. Glória a Deus. Essa é a resposta. Então, toda aquela cerimônia de adoração, ela já não mais vale para nós hoje, porque temos em Cristo a nossa suficiência. Preceitos civis diz respeito às responsabilidades israelitas como cidadão, tais como regulamentos jurídicos, instruções que regiam a nação de Israel. Essa visão tripartida da lei é didática e surgiu na Idade Média. Todos esses topos de preceitos aparecem na Bíblia como lei de Moisés, porém sem classificação específica. Então, o preceito civil, que é a última divisão desse preceito que nós falamos aqui, está relacionado a leis que regiam o povo hebreu naquele tempo. Então, o que vale para nós, igreja, hoje, são os preceitos morais que nós devemos observar da lei ainda nos dias de hoje. Alguma pergunta até aqui? Podemos seguir? Então vamos nós. A transitoriedade da lei. A lei e seus preceitos apontavam para Cristo, ou seja, cumpriu o seu papel em Cristo. E essa verdade nós lemos aqui em João. A lei e o Evangelho, a lei. Vamos ler João capítulo 1, que nós lemos aí. João capítulo 1, versículo 17. Quem achou? Porque a lei
Então, até antes de Cristo, a lei tinha a sua utilidade, mas ainda era transitória. Transitória por quê? Porque havia a necessidade de repetições, inclusive no sistema de perdão de pecados. É onde nós iremos passar para o tema basilar do nosso estudo sobre a graça de Deus. Então, a lei ela era transitória, pois exigia de que os rituais de perdão de pecado fossem repetidos várias e várias vezes. Ano após ano, o mesmo ritual deveria ser feito. Alguém que sabe? Alguém que lembra de como era feito lá em Levítico? Um animal inocente, sem mancha, deveria ser oferecido em sacrifício a fim de perdoar o pecado. E hoje, nós não temos mais essa transitoriedade. Por quê? Hebreus capítulo 10, alguém com a boa leitura, por gentileza, leia com vontade. Hebreus capítulo 10, nós iremos ver agora a suficiência de Cristo e a manifestação da sua maravilhosa graça. Hebreus capítulo 10, por gentileza. A lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pôde nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, de ano em ano, aperfeiçoar os que chegam ao culto. Pode continuar. De outra sorte, não teriam deixado de ser oferecidos, pois, tendo sido uma vez purificados os que prestam culto, nunca mais teriam consciência de pecado. Adiante? Continua, só para quando eu falo. Mais 2 versículos ou só um? Pode continuar, versículo seguinte. Porém, cada ano se faz recordação de pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Pelo que, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não fizeste, nem deles te agradaste, os quais se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Pula para o versículo 11. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecado. Transitoriedade, segue. Este, porém, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Eita glória! Daí por diante, espera que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Amém. Você pode dar um glória a Deus? O sacrifício suficiente, aleluia, de Cristo no Calvário acabou com toda a transitoriedade de lei, tudo aquilo que era recorrente, repentino e repetido por várias vezes, por todos os anos, agora é eliminado pelo sacrifício do Filho unigênito de Deus, que nos trouxe a graça e a redenção, que nos libertou da escravidão da lei
para que não ficássemos, aleluia, sujeitos, assim como foi falado aqui, igual aquele povo de Gálatas, que mesmo tendo conhecido o Evangelho, ainda acreditavam que seus próprios esforços em buscar para si o perdão, erravam quando sacrificavam. Então eles pecaram